morro inteiro vive a mesma situação. Arrasta a ladeira acima o peso da falta d'água. Nós estamos aqui em Mauá, na casa da dona Valéria, que passa vários dias sem água potável, só com água de reuso. Ela armazena nesses baldes água para fazer suas atividades domésticas, banho, lavar uma louça, limpar uma casa. Dona Valéria, como que é os dias aqui sem água? Tá complicado, porque a gente paga a conta vem todo mês no mesmo tempo, o mesmo valor, até mais, e sem a gente ter água todos os dias. E tem o esgoto também, né? Que estão cobrando uma taxa a mais de esgoto, que fala que é esgoto tratado. E aqui a gente não temos esgoto tratado. A água da dona Valéria vem da mina do vizinho, que em tempos de crise garante o abastecimento e é utilizada até para cozinhar. O pessoal vai lá, pega a água para lavar uma louça, lavar, às vezes até para fazer comida, porque ferve bem, coloca cloro e depois faz comida, faz tudo. Quantos dias a senhora ficou sem água aqui na casa da senhora? A gente ficamos 12 dias. Os baldes estão espalhados por toda a casa e guardados como ouro no quarto da família. Dona Valéria, os vizinhos e outros inúmeros moradores da Grande São Paulo vivem o mesmo drama. Procuramos a Sabesp para saber o porquê alguns bairros sofrem tanto com a falta da água. E eu gostaria de saber por que alguns bairros sofrem mais do que os outros em relação à falta de água. Isso a senhora sabe a resposta, porque nós já demos essa resposta inúmeras vezes. É porque, como nós temos uma política de reduzir a pressão, né, as pressões e a cidade não tem uma altitude uniforme, os lugares mais elevados é onde a pressão pode reduzir, não é suficiente para subir até as caixas d'água. Mas a senhora sabe que isso já foi muito explicado lá atrás. Estamos hoje aqui na região da Paulista, um dos pontos mais altos da cidade de São Paulo. Com a câmera escondida no óculos, vamos descobrir se está faltando água aqui nessa região. Então, a gente queria saber se aqui falta água. Não. Não falta água? Nunca faltou? Até hoje não. Aqui é muito difícil faltar água nessa região. Eu sou de Interlagos, lá falta direto. Onde você mora falta? Todo dia à noite falta. Mas aqui nessa região você vai ouvir falar que não falta. Eu queria saber se por aqui vocês tá faltando água. Não falta não. Eu queria saber se está faltando água nessa região. Não, vocês não estão sentindo falta de água, né? A gente está fazendo uma pesquisa para saber se está faltando água nessa região. Vocês estão sentindo? Não, meu bairro sim. Onde você mora? Casa Verde. Casa Verde. Está faltando muito onde você mora? E a região onde eu moro atrás da Avenida Brasileme. A água não tem força. É isso que a gente está tentando entender, o porquê que em alguns bairros falta e em outros não, né? Aqui é Jardins. Aqui é Jardins? A crise hídrica no estado de São Paulo já gerou mais de 50 ações e inquéritos no Ministério Público. Investigações abordam cortes no abastecimento e falta de transparência na divulgação sobre a situação da seca e desrespeito ao direito do consumidor. Essa crise ela já é conhecida, pelo menos, de forma muito contundente desde outubro de 2013. Inúmeros pesquisadores já dão conta de que nos últimos anos nós já tivemos uma redução de afluência bastante significativa, ou seja, o que levaria realmente a uma redução da própria situação da disponibilidade hídrica nos nossos reservatórios. Quais as medidas que foram adotadas? O tempo que essas medidas aconteceram? E no entendimento do Ministério Público, houve um adiamento do reconhecimento da gravidade dessa crise, bem como da adoção de providências para minimizar os impactos dessa situação. O governo de São Paulo negou o racionamento por meses em 2014, mesmo quando muita gente já reclamava que suas torneiras estavam secando. Doutor, o senhor acha que está faltando transparência na divulgação de informações sobre a crise hídrica aqui em São Paulo? Sim, bastante. Desde o começo da crise,
Nós não temos uma sinalização do que realmente está acontecendo. Ontem, quando o governo do estado soltou a primeira vez que ele fala que o sistema está em crise, significa que essa crise deve ser um colapso, na verdade. Ainda mais o setor comercial, que depende da água para sobreviver, um comércio, um restaurante. Ele não pode simplesmente ter sua água cortada porque o governo quis reduzir uma pressão e não informou. Realmente existe uma névoa nesse rodízio. O que nós afirmamos, a gente pode dizer que é uma redução de pressão. Lógico que não justifica por que a Paulista, estando na parte mais alta da cidade, permanece. Segundo este meteorologista, a falta de chuvas na região sudeste já estava prevista desde 2012. Olha, em 2012, né, a Climatempo já muito relacionada aí com o sistema elétrico, né, onde as nascentes dos rios estão mais ou menos próximas às nascentes, por exemplo, do que abastece Cantareira, nós já vimos falando muito sobre isso, principalmente focado para o setor elétrico, né, que nós passaríamos por um período aí com chuvas muito abaixo da normalidade e uma sequência de anos com chuva abaixo da normalidade. Isso desde 2012 vem sendo alertado. Tá? Então, em certa ocasião, no começo de 2013, nós ouvindo aquela situação, não, está tudo certo, não tem nenhum problema, a gente lançou inclusive textos bastante agressivos no nosso site, né, que ocasionou até algumas pequenas retaliações aí por parte de alguns governantes. Nós falamos na época não só para o setor elétrico, como também para o setor, né, de abastecimento de água aqui na cidade de São Paulo. Inclusive a gente teve até alguns problemas de ligações um pouco mal educadas por parte dos governos, né, falando que nós estávamos noticiando no nosso site, né, informações bastante irresponsáveis. Então, foi esse tipo de ouvido que deram para a gente. Depois a gente resolve, vamos ganhar a eleição primeiro. O Ministério Público também investiga os contratos de demanda firme da Sabesp, que beneficia grandes empresas e oferece desconto de até 70% aos consumidores, que gastam mais de 500 mil litros de água por mês. Nós já requisitamos as informações a respeito desses contratos de demanda firme e estamos monitorando o comportamento desses contratos exatamente na medida em que procuramos que eles sejam compatibilizados com as mesmas medidas que foram praticadas ao consumidor normal, o consumidor individual, nas medidas de economia de água, ou seja, a política de bônus e de multa a respeito de consumos excessivos de água. O promotor ressalta o descumprimento da outorga assinada pela Sabesp em 2004, que já previa dependência excessiva do sistema Cantareira. Todas essas inobservâncias, descumprimentos dos termos da outorga, das obrigações que foram impostas, foi uma das causas que levou ao agravamento da crise hídrica. E o que o Ministério Público espera é que nesse momento de renovação da outorga, todas essas inobservâncias, esses descumprimentos sejam objeto de incisiva atuação dos órgãos gestores. Não é apenas São Paulo que sofre com a crise. Vários países vivem o mesmo drama. É o caso da Califórnia, nos Estados Unidos, que está entrando no 4º ano seguido de seca. Esse diretor da Universidade de Massachusetts acredita que a principal diferença da crise hídrica na Califórnia é a transparência. And they've engaged their public in educating them to how important it is to conserve water. That's probably the primary difference. Their drought is at least as severe as the drought that São Paulo has entered into. However, they took very early action in terms of educating the public and encouraging them to use less water. And the governor of California, Jerry Brown, stepped in very early in the drought and made very important decisions that encouraged people to use less water. I have not ever seen a system drawn down as low as the system that provides the water for São Paulo. And I've never seen public officials wait so long to inform the public. But just as a visitor to Brazil, and São Paulo in particular, I do not see any signs that there are making large efforts to cut back water use, aside from efforts that people have no control over. So unless you get that public input and transparency,
you have a group of technocrats making decisions for all of the people.